Tô atendendo um caso de libertação no meu gabinete, eu, a esposa e o rapaz. Um caso de libertação delicado, um homem que ele era ex-gerente de banco. E de repente eu estava fazendo ali uma oração com ele e ele ficou possuído. Eu falei, quem é você? O demônio na boca dele disse, eu sou o corpo seco. A paz, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vocês vão ver o que esse pastor vai falar com relação a espíritos malignos. Isso mesmo, existem casais dando legalidade a espíritos malignos. É muito importante que você assista esse vídeo até o final e você vai ver as revelações chocantes que esse pastor vai fazer com relação a um espírito que é responsável por separação de casais e fazer com que o marido nem sequer toque na esposa. Assiste até o final aí e se surpreenda com esse vídeo. E não esqueça de deixar o seu comentário. Vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui, nem um podcast. Tô atendendo um caso de libertação no meu gabinete, o Espírito Santo é fiel ao testemunho que eu vou dizer. Eu, a esposa e o rapaz. O caso de libertação delicado, ele se envolveu com muitas coisas das trevas. Então nós precisávamos de renunciar, rejeitar aquelas obras, desfazer aqueles pactos em nome de Jesus. Então eu sabia que ia durar muito tempo. Já estava ali alguns meses com esse caso. E a esposa vinha e nós passávamos períodos renunciando, ele sentia muitas dores, muito doente e tal. Um homem que ele era ex-gerente de banco, de repente foi perdendo tudo. Pelos sintomas nós entendemos que não era natural, era algo espiritual. E de repente eu estava fazendo ali uma oração com ele e ele ficou possuído. Isso é muito sério, ele ficou possuído, ele ficou... Possessão demoníaca mesmo. No gabinete, porque isso eu não trato na igreja para não expor a imagem, mas no gabinete ele ficou possesso. E o demônio realmente tomou a boca dele, ele ficou transformado e de repente ele falou assim, eu não vou sair, eu não vou sair, eu não vou sair. E começou a falar e eu falei, quem é você? Eu não gosto de fazer entrevista com o diabo, não, em nome de Jesus sai. Mas neste dia, de forma específica, essa experiência mexeu muito comigo. Porque daí o demônio na boca dele disse, eu sou o corpo seco. Eu disse, corpo seco, o que você faz? E o demônio na boca dele disse, eu separo os casais para que eles não estejam juntos. Eu disse, o que você faz? Eu separo, eu não deixo o marido tocar na esposa e a esposa tocar no marido. E eles já estão muito tempo assim, porque eu estou nessa casa. Eu parei, falei, já ouvi tudo que eu precisava ouvir. Expulsei em nome de Jesus, saia daqui. O demônio saiu, ele voltou. Quando ele voltou, eu disse, campeão, é muito particular e pessoal isso. Campeão, como é que tá a sua vida aí íntima com a esposa? Vocês estão bem? Não, pastor. Estávamos em dezembro, me lembro muito bem. Ele falou, desde maio que eu não tenho relações com a minha esposa, morando no mesmo teto. Eu disse, desde maio. O que acontece? Ele disse, eu não sei, do nada a gente briga. Do nada eu tô afim, depois ela não tá mais, aí ela dorme, depois eu chego depois. Do nada a gente não... Ah, pastor, e a gente acabou acostumando e a gente... É assim mesmo. Assim mesmo, pastor, e... Isso era espiritual. Não estou aqui dizendo que tudo é espiritual, em qualquer período, porque a mulher tem períodos e o homem também. Períodos onde está trabalhando bastante, período onde a mulher não está bem, ou o homem não está bem, um déficit hormonal, isso a gente sabe. Mas meses, com tudo normal e eles não tendo, ou seja... Aceitando isso tranquilamente. Mas eles não sabiam que aquilo era espiritual. Estando na igreja. Estando na igreja, e aí que tá. Isso é uma das questões que eu vou levantar aqui. É possível, porque as pessoas dizem... Esses tipos de coisa não pega, não vou citar o nome exato que as pessoas falam, mas esse tipo de coisa não pega em crente. E isso, como é? Então nós somos passivos também de receber algo desse tipo? Ou tinha uma legalidade, né? Então, como eu te disse, a legalidade é o pecado, né? Não podemos generalizar? Não. Mas onde existe uma brecha, o inimigo pode entrar. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu já vi. Inclusive, gente que estava trabalhando na igreja. Níveis de possessão assim. Lógico que esse evangelho hoje, que é pregado nas igrejas, a maioria dos pastores não falam nisso. Não vai nem fazer, então, ninguém nem vai ficar endemoniado no culto. Eu vou te falar uma coisa. Existem duas coisas diferentes. Salvação e libertação. Olha só. Salvação e libertação. Salvação é para o céu. Libertação é para a terra. Salvação é para o céu.
todo salvo é liberto? Todo liberto é salvo? É possível a pessoa estar na igreja salva, mas talvez não liberta. Vou lhe dar um exemplo. Vou pregar daqui a pouco, nós vamos juntos. Sim. No final vou fazer um apelo para quem quer entregar a vida a Jesus. Na maioria das vezes, Jesus fala com a pessoa, move o coração daquela pessoa, ela vem à frente. Vamos supor que essa pessoa, ela tem vícios. Vícios e mais vícios. Talvez ela bebe, ela fuma, talvez ela usa drogas. Eu estou só citando exemplos. Essa era a minha vida. Essa era a sua vida. Pronto. Legal, vamos citar esse exemplo. E aí a pessoa vem à frente. A Bíblia diz assim, se com a sua boca, Romanos capítulo 10, versículo 9, se com a sua boca confessares, o seu coração crer que Deus o ressuscitou, Jesus entre os mortos, será salvo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que me recebe diante dos homens, eu receberei diante do Pai. Se a pessoa vem à frente, aceita Jesus, ela está salva? Bom, Se ela falou de todo o coração, todo o coração, confessou com a assim boca nós cremos. verdadeiramente. Assim nós cremos, assim eu creio. A pessoa que entregou a vida a Jesus, ela está salva, porque o coração daquela pessoa acreditou, ela creu na pregação do evangelho, e a boca confessou, a Bíblia diz que ela está salva. Pergunta número 2, ela está liberta? Pode ser que não. Não, naquele momento ali ela foi salva. Mas a pergunta é, ela está liberta? Então salvação é para a eternidade, mas a libertação é para uma vida na terra. Então eu preciso da libertação para que eu possa viver as promessas de Deus aqui. Ainda que muitas pessoas serão salvas, mas não foram libertas para viver a vida aqui. Renunciar a alguma coisa da vida. Vou te mostrar isso no Novo e no Antigo Testamento. Antigo Testamento, Deus tirou o povo do Egito. Quanto tempo? Um dia, com mão forte, Deus tirou o povo, depois das pragas e etc. Sim. Quanto tempo demorou para Deus tirar o Egito do povo? 40 anos. 40 anos. Ah, então E o povo ainda- estava salvo das mãos de Faraó, mas ainda não Mas- estava liberto. Preso lá. Então tem gente que já saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Mesmo não estando mais debaixo do jugo de Faraó, que é uma tipologia bíblica do diabo, Sim. a pessoa pode ainda estar tendo comportamentos de escravo. Mente de escravo. João capítulo 11, Jesus chega para Lázaro e diz, Lázaro, vem para fora. Ele deu vida? Ele deu vida para Lázaro, sim ou não? Sim. Vem pra fora. Veio para fora, como ele veio para fora? Andando. Amarrado. Isso. Verdade. Fachado. Fachado. Então, ele estava salvo, ele estava vivo, mas ele ainda não estava liberto. Então, libertação é diferente de salvação. Então tem muita gente que diz, eu estou salvo. Amém, glória a Deus. A salvação é a coisa mais importante do ser humano. É o fim de todas as coisas. Deus deseja que todo homem se arrependa, chegue ao conhecimento da verdade e seja salvo. Deus enviou o seu único filho para morrer para que todo aquele que nele crê não pereça. A salvação é a coisa mais importante. Mas a salvação aponta para a eternidade. E graças a Deus por isso. Mas a libertação é para a terra. Eu preciso de libertação para quê? Para que eu possa prosperar na terra. Então tem gente que está salva e não está liberta. É possível? Dentro da igreja? Sim. Lucas, o evangelho de Lucas, Jesus estava dentro de uma igreja e ele diz assim, há 18 anos, essa filha de Abraão, era crente, entre aspas, filha de Abraão, estava na igreja e tinha um espírito de enfermidade sobre ela. Então nem todo salvo é liberto. E aí, o que vocês acharam? Bem tenso essa situação, né? Eu quero deixar aqui uma reflexão no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim, pois a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O corpo seco é uma figura espiritual que representa a ausência de vida, de presença de Deus, de unção e de comunhão no relacionamento. É quando o amor vai se esfriando, o diálogo some, a intimidade diminui, a indiferença cresce e o casamento vai morrendo aos poucos. São momentos em que o casal está junto fisicamente, mas distante emocionalmente e espiritualmente. O corpo está ali, mas está seco, sem vida, sem renovo, sem alicerce espiritual. Como o corpo seco entra no casamento? Muitas vezes ele entra de forma silenciosa, quando o casal para de orar juntos, quando o perdão deixa de existir,
quando o orgulho impede o diálogo, quando as mágoas são acumuladas, quando o inimigo planta setas de ciúme, desconfiança e desânimo. E assim, sem perceber, o casamento vai sendo drenado, o amor vira costume, a paixão vira rotina e a aliança começa a ser corrompida. Então, gente, vamos ficar atentos ao que dentro do seu relacionamento acontece. Não deixe esfriar, não deixe de dar um beijo na tua esposa, não deixe de dar um abraço nela, de chegar nela e dizer assim, ó, quanto ela é linda, o quanto você a ama. E a mesma coisa você, esposa, faça isso também com seus maridos. Quebre esse gelo, porque o corpo seco ele se aproveita justamente desses momentos em que o casal está fragilizado, principalmente quando estão brigando e discutindo. Gostaríamos que você deixasse no comentário o que você acha a respeito desse assunto e não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para ajudar outros casais. E que Deus continue abençoando a sua vida e da sua família.